convidar a dona Bianca. Bianca, chamei agora. Tô aprendendo. Ah, bom dia. Bom dia. Não, tô perdida com esse Instagram, menina. Tô Tá aprendendo. tudo, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Então, certo. vamos lá, né? Antes de te Vamos sim. apresentar, eu vou me apresentar. Para quem então não me conhece, ou para quem já me conhece, então, meu nome é Juliana Caroline Rosa de Souza. Os meus pais escolheram esse nome. Ontem eu fiquei sabendo por quê. Disse minha mãe que a Juliana apareceu por acaso, né? Que seria Stephanie. Aí eu, mãe, Stephanie? Por favor, eu não me identifico com Stephanie hoje, né? Já incorporei, Juliana. E aí eu perguntei, e o Caroline, mãe, de onde veio? Ah, é porque a família do seu pai, todos os irmãos colocaram o nome aí dos seus primos, nomes duplos. Então, ficou Juliana, Caroline, achei bonito e tudo mais, e colocaram Juliana Caroline Rosa de Souza. E hoje, né, eu incorporei aí o Marinho, que é o sobrenome do marido, do Ronaldo, e quero entender, né, o que eu trouxe, o que aconteceu quando eu deixei esse sobrenome que eu deixei da parte da minha mãe. E deixei o do pai e incorporei o do marido. E isso me trouxe algumas curiosidades, né? Até nós conversamos, a Bianca, e é sobre isso que a gente queria conversar aqui com vocês hoje. Sobre quais os impactos do nosso nome, ou né, quando os nossos pais colocam aí nomes duplos, nome dos nossos avós por homenagem, dos nossos pais, e quando também a gente exclui um sobrenome ou do nosso pai e da nossa mãe e incorpora o do marido, o que isso significa, quais os impactos que isso tem na nossa vida. Então é isso, a minha apresentação. Agora a Bianca vai se apresentar para vocês conhecerem. Então, eu sou Bianca Pisato, de Carvalho, né? Carvalho do meu marido, Pisato do meu pai. Mas eu poderia começar dizendo assim: eu sou Bianca Pisato Klein, né? Que é o sobrenome de casa da minha mãe. E também poderia dizer que eu sou Bianca Pisato Nezelo Klein Kliman. E aí eu integro todo o meu sistema familiar, né? Toda a origem do meu sistema familiar, que é de onde veio a minha vida. Então, essas dúvidas, Juliana, todos nós, no momento da nossa vida, nós temos, né? Por que eu tenho esse nome? O que esse nome significa? Quem escolheu? Por que eu uso o sobrenome do meu marido e não incluí o sobrenome, não mantive o sobrenome da minha família de origem? As pessoas quando vão ter filhos também, a escolha do nome, né? Que emoção que está por trás da escolha do nome? O que eu estou buscando com esse nome? Se eu estou buscando um significado? Tem muita gente que faz um mapa no nome, né? Então faz o estudo numerológico do nome, o que eu acho bom a gente ter esse conhecimento. Tem pessoas que inclusive alteram o seu nome, incluindo uma letra, colocando um ponto, a partir então desse conhecimento da força do nome. E eu já começo com uma intrigante observação que talvez muitas pessoas não saibam, tá? O nome do Bert Hellinger é Anton Johann Hellinger. Anton Johann Hellinger. E aí a pergunta, por que Bert? Por que Bert Hellinger? De onde surgiu o Bert, né? Então veja só, o nome do Bert era Anton Johann, era um nome duplo, e Hellinger o sobrenome do pai. O Bert, ele surgiu a partir do momento que o Bert entrou para a igreja, né, como novato, para ser padre, e foi numa igreja de missionários, Marian Hiller, se eu não me engano, é o nome, me perdoe se não está correto, eu não lembro bem com certeza. Mas no momento que você chega, né, dentro de um convento ou dentro de um seminário, todo mundo sabe que é natural
que esses novatos, então, quando eles sobem, eu acho que depende muito da metodologia da igreja, mas acredito que quando eles são consagrados, eles recebem um nome religioso. E Bert recebeu o nome religioso de Sweetbert, que era, na verdade, um missionário, ou eu não lembro muito certo qual que é a história do Sweetbert, mas ele foi do século XVII, né? Então, você veja, o Bert ele recebeu um nome religioso chamado Sweetbert, e ele adotou o Bert, desse Sweetbert, para seguir a sua caminhada. Não sei se isso foi uma forma de ele honrar a sua história dentro da igreja, se foi uma forma dele continuar carregando. Aí é uma pergunta que a gente teria que fazer para ele, né? Por que ele escolheu? E eu até hoje não encontrei em nenhum livro dele, né? Eu não terminei de ler ainda o livro da história toda dele, que ele tem o último livro que ele lançou, né? Que conta toda a história. Eu não terminei de ler ainda, talvez venha nas próximas páginas, mas até agora não. O porquê ele adotou esse nome. Mas olha que interessante, né? Um nome com muita força. Quem foi esse Sweetbert? E como essa escolha impactou na vida dele. Então, o nome, Juliana, num primeiro momento, ele define a nossa identidade. Isso é muito importante. A gente realmente se identificar como você falou, mãe, Stephanie, como assim? Eu não sei, não era Stephanie, como é que era? É Stephanie. Stephanie. Não, mãe, eu me sinto, me reconheço como Juliana, né? Claro. Mas aí a pergunta que eu te faço, você se reconhece como Juliana ou você se reconhece como Juliana Caroline? O que esse Caroline traz no teu corpo quando você fala ele? E quantas vezes nas redes sociais, nas apresentações, nos teus certificados, na tua vida, o Caroline faz parte? E aí tu pode começar a se perguntar, quem é Caroline? Quem é Caroline? Porque você veja, são dois nomes de força. É diferente, Juliana, de eu, por exemplo, ter um nome assim, Maria Conceição, Maria Aparecida, Maria João. O Maria é um nome que naturalmente ele chama um segundo nome para força. O ponto é, o primeiro nome tem força. E o segundo nome geralmente está conectado a alguma questão do sistema familiar. Pode ser uma homenagem, pode ser um excluído, pode ser uma pessoa que não pôde nascer ou não viveu. Então, eu quero, de alguma forma, incluir essa pessoa no sistema porque me sinto culpada. Então, no momento que os nossos pais escolhem o nosso nome, tem forças muito maiores envolvidas do que simplesmente, que lindo, gostei desse. Tanto é que muitas vezes a mãe e o pai definem um nome e quando o pai vai registrar, ele chega no cartório e ele é capturado, eu não sei, abduzido, que ele simplesmente registra outro nome. Quando a mulher fica sabendo, fica possessa, né? Minha mãe foi assim, né? Porque a decisão do meu avô e da minha avó é que a minha mãe se chamaria Beatriz. E quando meu avô foi registrar a minha mãe, simplesmente ele registrou ela de Lourdes. E a minha mãe até hoje, quando ela escuta alguém dizer, o meu nome é Beatriz, ela chora. Ela fica emocionada, porque ela acha simplesmente lindo esse nome. Então a pergunta é, talvez eu sou Beatriz, mas por alguma questão do sistema familiar, por alguma homenagem, por algum excluído, o sistema simplesmente me colocou Lourdes, para que eu ocupe um lugar que era de outra pessoa. Eu não sei, as constelações mostram isso, Ju. Eu participei de um workshop onde a gente aprendeu um pouco sobre a constelação do nome. Se alguém tiver interesse, eu posso depois, só me chamar no direct, eu passo
o nome da pessoa, da profissional, ela é fantástica, que trabalha com a constelação do nome. Você pode assistir constelações e eu sinto também que qualquer facilitador de constelação habilitado, que tenha bastante competência, experiência no trabalho, pode facilitar e conduzir o processo de qualquer pessoa que queira olhar para o seu nome, né? E é muito interessante a gente perceber quais são as emoções que estão envolvidas, tudo que está por trás do nosso nome, né? E Então, quando me chama a atenção aí, vou pegar meu exemplo. Você fala que Juliana e Caroline são nomes de força, né? uhum, E eu, geralmente, não me identifico como Juliana, Caroline, né, Marinho. Hoje eu fico no Juliana Marinho. Eu vou me abrir aqui na live. O, o que isso, então, pode significar, a partir dessa perspectiva que você falou, que pode vir uma homenagem, né, a uma pessoa. Esse nome específico, Caroline, não tem ninguém na minha família. E minha mãe não me apresentou essa homenagem. Então, esse movimento ele é inconsciente dos nossos pais para chegar à escolha desses nomes, o fato de eu não me identificar como Juliana Caroline, isso diz algo e o que pode dizer, né? Porque são várias possibilidades. Mas aqui, se o pessoal também quiser, né? Tem várias pessoas aí já comentando, mas é para abrir espaço mesmo, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, quiser comentar, para a Bianca trazer essas visualizações aqui para a gente, né? Agora me veio essa curiosidade para a gente poder entender um pouquinho. Juliana, a sua mãe, ela já traz uma informação. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Meu Google também, ele quer se manifestar, entendeu? Ele faz Tá. parte. Então, assim, a sua mãe, ela trouxe uma informação. Ah, na família do seu pai, todos os seus primos têm nomes duplos. E a sua mãe faz parte do sistema familiar do seu pai a partir do momento que ela está com ele. E você, como filha dele, também está dentro desse sistema, consciente ou inconscientemente, prestando algum tipo de serviço. Mas veja, o seu nome ele está ligado a um padrão familiar. E o que este padrão familiar quer dizer? Quem é que começou essa história de colocar dois nomes nos filhos? Talvez lá atrás você vá descobrir que possa ter sido uma ancestral sua por parte de pai, e às vezes não muito longe, que o primeiro filho, ou algum dos filhos, não nasceu com vida. E ele foi muito esperado, ele foi muito amado, ela já tinha definido o nome para aquela criança, muitas expectativas, e ela perde. Então, quando ela engravida novamente, aquela dor, aquele luto, e às vezes até, Juliana, uma culpa. O que será que eu fiz de errado para o meu bebê não nascer, né? Eu coloco nesta segunda criança, às vezes até o nome. Não é nenhuma questão de eu colocar nome duplo. Às vezes eu coloco o próprio nome que eu tinha pensado para aquele bebê que não nasceu. Mas às vezes eu coloco como um segundo nome. E aí a pergunta é, o que isto impacta na minha vida? E aí você, Juliana Caroline, pode começar a se perguntar. Eu vivo por mim ou por dois? Eu faço por mim ou por dois? E você pode perceber alguns sinais. Ah, eu tenho duas profissões, porque parece que uma só não me preenche. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu compro dobrado. Quando eu gosto de uma coisa, eu compro duas vezes a mesma coisa. Gosto de voltar duas vezes para o mesmo lugar. Então, a sensação é de que eu estou fazendo por mim e por mais alguém. E isso, às vezes, pesa na minha vida. E eu posso, então, fazer um trabalho de visualização, um trabalho de integração, para que realmente eu
me posicione no meu lugar como eu mesma. E às vezes até honrar essa pessoa, que eu posso até nem saber quem é, mas eu honro essa pessoa, eu mudo meu nome. Eu posso mudar meu nome. Né? Porque nesse momento eu, como adulta, eu decido. Porque é natural que às vezes, você veja, Juliana, não tem outra forma de a gente se identificar no mundo. A gente já começa, olá, eu sou Bianca. É uma forma de eu me mostrar para o mundo. E será que quem que está aparecendo nessa história toda? Não é? Quem que está se mostrando? É muito profundo isso. Eu sempre ficava atenta ao significado mesmo da palavra, né, do nome Juliana, Caroline. Aí eu até busquei aqui, eu falei, poxa, será que é isso aqui, as implicações? Porque, né, define algumas coisas. Mas a gente percebe que quando você traz, por exemplo, essa questão de ir no mesmo lugar 2 vezes, de comprar 2 coisas, 2 produtos, isso vai chamando a atenção, né, da gente, e a gente consegue perceber que é muito mais do que a gente possa imaginar, é mais profundo, e isso implica diretamente hoje na nossa vida, nas nossas escolhas, na nossa profissão, né? É muito, muito interessante você trazer isso aí. Porque assim, inclusive, eu lembro, assim, foi, se eu não me engano, em São José dos Campos, e eu estava dando uma aula, né, de um dos módulos da formação da SBDCIS em constelação, e uma das alunas, ela relatava, assim, que ela já tinha feito várias faculdades, pedagogia, letras, nossa, assim, quase 7 faculdades que ela tinha feito, e ela não se encontrava. E aí a gente foi olhar para isso. E onde nós chegamos? A mãe dela teve 7 abortos. Então ela fazia por todos os irmãos que não nasceram. A vida dela era assim, eu faço essa faculdade por você, essa por você, essa por você, porque eu me sinto culpada. Imagine que você dentro da sua mãe, você é um óvulo com vários outros óvulos. E todos têm o direito de pertencer. Todos pertencem. Existe uma energia ali dentro. Gente, um óvulo é uma célula viva. Um espermatozoide é uma célula viva. Né? E você está ali junto com todos nessa energia onde todos pertencem, todos têm direito à vida, todos aguardam essa fecundação. Mas por alguma razão algo dá errado. E eu nasço com vida depois que vários foram e não estiveram presentes, quer dizer, não puderam viver. E aí, eu dentro de mim tenho talvez uma culpa. Por que eu nasci e os outros não? Então eu faço por vocês. E ali não era uma pessoa que tinha 7 nomes. Era só uma sensação de que eu estava fazendo por mais alguém. Então imagina quando eu já tenho essa sensação e ainda carrego no meu nome essa expectativa, esse compromisso de que eu não sou só a Juliana, eu sou a Juliana Caroline. Porque Juliana Caroline são 2 nomes fortes, Ju. É como eu falei, não é Ana Paula, não é José Carlos, que é assim uma coisa que parece que emenda, né? Sim. Não é um nome que, vamos dizer assim, um nome composto. É um nome duplo. Sim. O Ronaldo Entende? fala assim, não tem nada a ver, Juliana Carolina. De onde o seu pai tirou isso? Por favor. É igual a minha cunhada se chama Daniele Luciana. Cara, eu olho pra ela, se eu imaginar chamar ela de Luciana, parece que eu vou ter que ver outra pessoa. Não a minha cunhada, porque não tem nada a ver Luciana. Quem é essa Luciana? Fica a pergunta. Quem é essa Luciana? Então a gente pode. Só que assim, a gente não coloca chifre em cabeça de cavalo, né? A gente tem que olhar se isso realmente me incomoda e esse desconforto, ele pode trazer uma informação. Porque, Ju, o nosso corpo, ele é um órgão, ele é uma estrutura inteligentíssima. Tudo.
Do tanto que existe um teste que é chamado teste de aferição. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo? Ah, tá. Parece que deu uma travada aqui. É um teste de aferição que você pode, por exemplo, quer fazer um teste com você? Vamos. Vamos lá? É, assim, quem faz ao vivo, só que você vai ter que ficar de pé. Fico. Fica em pé, que você tá linda, maravilhosa. Fica em pé. Em pé. Então, agora eu vou pedir para você ficar de lado para a câmera. Isso, muito bem. Se concentra, põe as duas mãos do lado da coxa. Aqui eu quero agradecer a minha amiga e querida colega de estudo, a Sheila, que ontem, inclusive, ela lembrou a gente desse exercício, foi maravilhoso. Então, se concentra, se centra no teu nome, respira. E agora, pergunte para o seu corpo. Corpo, eu sou Juliana? Você quer que eu repita alto? E quando você estiver centrada, pronta, diga, pergunte para o seu corpo. Corpo, eu sou Juliana? Corpo, eu sou a Juliana. E siga o movimento. Perceba as sensações. Eu quero ir pra frente. Siga o movimento. Isso. Muito bem. Agora relaxa, solta, faz um movimentozinho nas mãos para voltar para o teu estado do aqui e do agora, né? Que é o teu estado de centramento. Ok. Respira novamente. Ok. Quando você estiver pronta, pergunte para o seu corpo. Corpo, eu sou Caroline? Corpo, eu sou Caroline. Presta atenção nas suas sensações. Perceba os movimentos do seu corpo, às vezes são super sutis. As minhas pernas tremendo. Uhum. Ok, muito bem. Respira, volta ao teu estado e senta na cadeira. E compartilhe com a gente como é que foi essa tua experiência, as sensações. Então, Juliana totalmente inclinada para frente e eu queria sair do lugar. O Caroline, minhas pernas tremendo, o meu olho, não conseguia manter ele fechado, minha mão tremendo, acelerou aqui, uma coisa estranha. Mas eu me mantive no lugar, eu não consegui sair, nem fui nem para trás, nem para frente. Então, veja só. Às vezes é um trabalho que você pode fazer, de pesquisar um pouquinho mais. Ontem você já foi atrás da sua mãe, né? Agora a sua mãe traz uma informação que isso tem a ver com a família do seu pai, então você vai atrás do seu pai, começa a investigar um pouquinho mais para ver se você chega na justa razão pela qual a família decidiu colocar nomes duplos na família. E com o tempo você pode encontrar uma forma de você incluir isso dentro de você, porque uma parte sua, o seu corpo diz que ela te deixa na dúvida, ela te congela os movimentos, ela te traz um pouco de desconforto. Então, essa parte, que é a Caroline, traz algo que para você impede um pouco teus movimentos em direção à tua própria vida. É algo que te pesa. Então, eu posso ver, por exemplo, quando eu vou realizar, eu tenho medo. Aí eu paro. Eu preciso ir, mas eu paro. Tem algo em mim que quer e tem outro que fala, não, você não vai conseguir, e eu paro mesmo. Exatamente. Então, às vezes, o que aconteceu com essa pessoa na família do seu pai, que deu início a esse padrão, né? Porque nós, da nossa família, Hellinger sempre fala, nós somos uma comunidade de destinos.
Nós somos uma comunidade de destinos. Então, às vezes, nós estamos nessa consciência familiar, ainda honrando, incluindo. E vamos imaginar, Ju, olha, eu fico toda arrepiada, que esta pessoa que traz a justa razão seja alguém que se suicidou. Uma pessoa que desistiu da vida. O que essa decisão de honrar essa pessoa traz de energia para o campo dos descendentes? Uma energia de acabou. Uma energia de não à vida. E talvez o movimento seja de olhar para a pessoa e dizer: você faz parte, eu sinto muito, mas eu deixo com você o seu destino e eu sigo a minha vida como Juliana. Eu não posso fazer nada. Você que já estuda constelações sabe que essas frases a gente diz para nossa alma, para aquele espermatozoidezinho, para aquele bebezinho que nasceu e alguém impôs uma expectativa, impôs uma homenagem, uma honra. Agora imagine, por exemplo, esses nomes como John Lennon, nome de santo. Então, assim, eu admiro como mulher, demais. Eu admiro demais aquela cantora, aquela atriz, aquele político. E quando eu tiver um filho, eu vou dar o nome dessa pessoa para essa criança. Por quê? Porque eu quero atribuir a ela todas as qualidades que eu vejo naquela pessoa. Como se eu estivesse criando uma expectativa em cima do meu filho ou da minha filha de ser como aquela pessoa. E aí a pergunta é: quem eu sou quando eu nasço? Eu brinco, Ju, assim, com isso, porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu dizia assim: ai, se eu tiver um casal de filhos, eles vão se chamar Brandon e Brenda. Porque eu amava acho que era 902, que era um seriado, que tinha o Brandon e a Brenda. E eu achava, assim, demais aquele casal naquele seriado. Né? Eu idolatrava eles. Aí depois eu tive um affairzinho, vamos dizer assim, pela Malu Mader. Nossa, aquela novela dos cavalos, assim, eu falava: gente, essa mulher é maravilhosa, ela é linda. O dia que eu tiver uma filha, ela vai se chamar Malu. Então, assim, talvez uma dica, né? Espera seu filho nascer, olha pra carinha dele, sinta a energia dele, entre em contato com ele, com a identidade dele. Ele é único. E talvez você vai perceber que você pode... Filho, você gosta de Bruno? Talvez ele dê um sorrisinho, né? Eu vejo muitas mulheres que às vezes falam assim: ah, eu coloquei a mão na barriga e fui falando alguns nomes, e quando eu falei esse nome, ele chutou. Então, assim, se o nome define a nossa individualidade, olhar para as pessoas como seres únicos e individuais e talvez começar a pensar na importância do nome, né? Porque a gente vai carregar ele para o resto da vida. E aí eu vou te perguntar, Ju, assim, como é para você ter adotado o sobrenome do seu marido e retirado o sobrenome da tua família de origem? Como que você se sente? O que te levou a fazer isso? Que me levou. Ele fala que não. Mas eu não sabia, muito novinha, né? Eu não sabia qual retirar. E ainda estava, eu fazia parte, vou falar assim, o meu meio era um meio evangélico, em que as mulheres eram ali submissas ao marido, então todo esse entendimento estava em mim, e que as mulheres adotavam o sobrenome do marido. E eu nunca fiz o movimento de pensar o porquê, de onde veio isso, enfim. O meu meio era aquele. Então, para mim, era normal. E aí eu só tive dificuldade de retirar qual que eu retiro, e aconteceu que foi da família da minha mãe, por conta de pronúncia mesmo, que ficou mais legal. E hoje, com o do Ronaldo, eu me sinto mais forte. Me parece, eu tenho essa sensação.
Então, talvez eu não concorde com as fraquezas do meu pai e da minha mãe. Talvez eu não concorde com algumas coisas em relação a eles não terem postura, não terem buscado as coisas. Eu não concordo com o destino deles. E eu busco num outro sistema essa força que no meu eu não tomei do ninho para me dar. Oi, Bianca? Cortou, né? Cortou. É. Então, comece a observar. Eu estou buscando no sobrenome do meu marido algo que eu não reconheço, que falta no sistema da minha família de origem e não concordo. Ou eu realmente tomei uma decisão e fiz uma escolha, né, consciente, adulta, de que aqui tudo bem, eu concordo, mas para mim faz mais sentido isso aqui. Ok, é como eu falei, eu não ponho chifre na cabeça de cavalo. A gente não arruma problema onde não tem. O importante é perceber como é isso no seu corpo. Por exemplo, eu adotei o sobrenome do meu marido. Até hoje, meu marido sabe, eu falo. Quando eu vou assinar uma petição, me incomoda. Profundamente. Tanto que se você for ver o meu livro, a forma como eu me apresento nas redes sociais, não tem o sobrenome do meu marido. Eu sou Bianca Pisato. E eu já falei isso, acho que numa live ou numa aula, que um dia eu coloquei esse desconforto para o padre, também para essa questão religiosa, e o padre disse assim para mim, mas minha filha, é assim que as coisas são. Homem e mulher abandonarão pai e mãe e formarão uma única só carne, né? E eu dizia para ele assim, mas padre, eu fico desconfortável. Eu não gosto. Eu falei, eu não sou essa pessoa. Minha filha, da onde que tu tá tirando esse desconforto aqui? E aí, advogado que é bom é advogado que traz, né, perguntinhas danadas. E eu disse para ele assim, mas padre, eu fui batizada na igreja católica quando eu era bebê. E vocês dizem que é o livro de batismo que garante a nossa entrada no céu, não é? Ele é, minha filha. Eu falei, pois é. No livro de batismo tá Bianca Pisato. Eu vou morrer, vou chegar no céu, me apresentar, eu não tô no livro, vão me botar pro inferno. Ele olhou para mim e falou, não gosto de conversar com advogados. Então você veja, João, onde é que estava a minha cabeça, né? De certa forma, eu estava até culpando a igreja por ter me empurrado uma situação por crenças religiosas, porque foi a mesma coisa que você, não. Dentro da igreja católica, é natural. A minha mãe adotou o sobrenome do marido dela, as minhas tias. Então, a gente segue um padrão. E isto são as tais lealdades familiares, a boa consciência, que nos tira do nosso lugar. E é isso que é importante a gente observar. Se tem algum desconforto, se tem algum desequilíbrio, se tem alguma doença ou algo que o meu corpo manifesta, eu posso olhar de onde vem isso. E às vezes vem do próprio nome. Sim. Porque quando eu trago o sobrenome de um outro sistema familiar, o que isto vem junto? O que está vindo junto? Tá me perguntando? Ah, tá. Se para você, por exemplo, veio força, que bom. Mas eu sinto assim que às vezes para muitas pessoas não vem. Tanto que nós, como advogadas, sabemos que tem mulheres que dizem assim, eu não quero tirar o sobrenome do meu marido. E tem outras que dizem, eu quero tirar o sobrenome do meu marido. Então, isso tudo fala da minha identidade. Aqui fica a dica para cada um de vocês observarem. E um exercício que você pode fazer com relação ao nome, Ju, é assim, colocar num papel o seu nome de força, né, Juliana, no outro papel o sobrenome do seu pai, o sobrenome, né, o patronímico do seu pai, e no outro o patronímico da sua mãe. E você subir em cada um dos papéis, sempre lembrando de subir, prestar atenção nas sensações, sair, voltar para o teu lugar de Juliana, depois subir no sobrenome da mãe, sentir, sair, voltar para o Juliana, e começa a observar. Então, talvez
esse desconforto, essa doença, algo que você sente que não está legal na tua vida, pode estar relacionado àquele sistema. Isso é um exercício para você observar como o nome ele traz muito mais do que simplesmente letrinhas, né? Ele tem Eu posso mostrar aqui para o pessoal também poder fazer? Vou tentar mostrar. Claro. Vocês vão colocar, né? O papel assim. Uhum. Sim? Uhum. Você está propondo? Aqui como se fosse Sim. 3 papéis no chão. E aí a gente sobe nesse, sente, igual você fez o exercício aqui comigo. E aí eu faço o centramento, sinto as sensações no corpo, volto para cá. Aí me libero, né? Vou pro outro, sinto e faço a mesma coisa aqui. Né? É isso? E você ainda pode incluir o marinho, se você quiser fazer o teste de aferição. Eu falo que às vezes as pessoas, né, usam pêndulos, usam tarô, usam vários recursos e tá tudo certo, eu acho que tudo, ó, eu tenho meu pêndulozinho aqui, né, que eu gosto de trabalhar com ele também, mas o nosso corpo, ele é o melhor. A grande questão é que às vezes eu não consigo sentir o meu corpo, porque eu tô muito aqui, no racional. E aí eu primeiro preciso fazer um trabalho para entender por que eu não sinto, né? Por que o meu corpo está congelado, ou por que eu não consigo conectar a minha mente com o meu corpo a ponto de eu sentir essas emoções, essas sensações, essas mensagens. Eu fico muito no plano racional. Então, algum trauma, às vezes, fez esse desbloqueio, fez esse bloqueio nessa comunicação. Mas a gente busca muito entendimento, né? A gente quer entender tudo, quer explicação sobre tudo. E quando a gente vai trabalhar a percepção, ela não precisa de entendimento. A gente precisa ser como uma criança que está aqui no mesmo ambiente que a gente está e ela percebe tudo que está acontecendo à sua volta. Ela não traduz em palavras, não entende, mas percebe e sente no corpo. Um exemplo, né, quando a gente está num ambiente e aí, por exemplo, a Valentina já aconteceu, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Ela está sentindo algo daquele ambiente, mas ela não sabe falar o que ela está sentindo. Ela percebe e sente no corpo e se sente incomodada e pede para ir embora. E a gente geralmente não dá atenção para esses sinais que a criança traz para a gente. Né? E aí, ao ver isso, a gente consegue compreender. Talvez aí chega em casa, passa mal, dor de cabeça, enjoo, tudo com relação àquela percepção que ela sentiu no corpo. Né? E a gente precisa estar atento e voltar, talvez, aí um pouquinho a ter essa percepção de quando a gente era criança ou de uma criança, né, Bianca? Sem trazer tudo para o racional. É a nossa parte de energia, né? A nossa alma, e essa é bem genuína, porque ela não passa pelos filtros, né? Que é onde estão as nossas crenças, onde estão as nossas emoções reptilianas, né? De medo, de surpresa, de tristeza. Não passa pelos nossos filtros de referência, ou seja, como eu aprendi o que é isso, o que é aquilo, através das experiências ou através do como eu fui educada. Então, o pensamento, ele traz uma informação que não é genuína, porque ela passa por filtros. O nosso corpo, ele traz informações genuínas mesmo, porque vem da percepção, vem da sensação, vem da realidade. Então, é muito interessante a gente fazer exercícios e perguntar para o nosso corpo. Né? Você mesmo perguntou para o seu corpo, eu sou fulana de tal. E depois que você faz a aferição, que a gente chama assim, vamos aferir o teu corpo, você entendeu que ele responde para você. Você pode fazer uma pergunta que você tiver dúvida. Será que eu faço esse curso? Então eu vou lá. Corpo, eu sou Bianca? Ele vai responder. Corpo, eu sou Juliana? Ele vai responder. Corpo, eu tô com sede? Ele vai responder. Corpo, eu tô de verde? Ele vai responder. Aferiu. Aí agora, corpo, eu faço esse curso de tal, tal, tal? Presta atenção no que ele vai te responder.
Porque você sabe o que você quer, o que é melhor para você, qual é o teu merecimento, qual é o teu momento. Então, usar o nosso corpo para essas informações. E aí a gente já fugiu do nome. Até Já. porque aqui uma pessoa colocou, e eu achei muito interessante, que muitas pessoas... É engraçado que você fala assim, ó, meu nome é Juliana, mas vira e mexe a pessoa te chama de Bárbara. Muitas pessoas relatam isso, né? Que são chamadas, confundidas com outro nome. Então, o que isto quer dizer também é algo que eu posso observar. Outra coisa, Juliana, que eu estava esquecendo de falar, que é super importante. Nome de pai e nome de mãe. Gente, vamos lá. Eu sou casada com o Carlos. Aí nós temos um filho, um menino. E eu, para homenagear o meu marido para se auto-homenagear, a gente chama o nosso filho de Carlos. E aí, às vezes, no final ainda põe um Júnior, né? Para enfatizar. O que acontece? Dentro de casa é natural que quando o Carlos crescer, ele vai começar a se transformar no Carlinhos. Sim. Por quê? Alguém liga e fala, o Carlos tá aí? O Carlos pai ou o Carlos filho? Ou você quer falar com o Carlos ou com o Carlinhos? Então, eu diminuo o meu filho. Eu digo para ele assim, você é pequeno. Tudo bem. Essa é uma postura interna que a gente aprende nas constelações. Perante os nossos pais, nós sempre somos pequenos, mas perante os nossos pais. Aí eu vou para a vida adulta sendo o Carlinhos, o Inho, o Juninho. E aí, às vezes, o meu filho não vai para a vida, não tem coragem, não tem força. O que aconteceu com esse menino? Horas. Desde que ele nasceu, ele é uma cópia. Mas é uma cópia pequena, que veio depois. Então, ele sempre vai estar conectado ao pai e vai depender do pai, porque ele é o pai júnior. Então, eu conheço muitos, observa, eu conheço muitos júniors que até hoje ou vivem de herança ou são totalmente dependentes dos pais. Não foram para a vida. E você E traz isso é claro. Qual é a individualidade e a força de uma criança que carrega o nome do pai ou da mãe no diminutivo? A gente começa a observar. E aqui eu não estou falando, eu estou falando sem nenhum tipo de julgamento, gente. Ninguém é culpado. Eu estou falando do que a gente vê nos movimentos. Eu já assisti constelação onde nós constelamos um nome que a pessoa carregava do pai ou da mãe. Ou carrega o nome de uma tia, ou carrega, como você falou, o nome de um santo, de um mártir. É importante a gente, ou às vezes você imagina o que quer dizer quando você tem ali Alberto, Alberto Filho, Alberto Neto. O que isso quer dizer? Se eu preciso seccionar, se eu preciso fazer um movimento de deixar a minha família de origem para ir para a minha própria vida, e às vezes até fazer diferente, porque ali não deu muito certo, como é que eu posso fazer esse movimento se o meu próprio nome diz, não, tu pertence ao Alberto Filho, porque tu é o Alberto Neto. Tu tem que ficar olhando para lá. E às vezes a pessoa não percebe que o próprio nome dela traz essa mensagem, essa informação. Ok, Bianca, e o que eu faço com isso? Cada um que encontre o seu centramento. Muitas pessoas mudaram o seu nome, colocaram uma letra, né? Colocaram... E aí também, Juliana, vamos lá. Agora eu lembrei. Nomes com letras repetidas. O que isso? Né? Que nem eu. Pisato, né? 2E e 2T. Caramba, cara. O que esse T a mais e esse Z a mais traz de informação para o meu sistema? Ficou bem claro para mim quando eu fui investigar o porquê. E engraçado que se a gente pegar o livro da minha família, porque a gente tem um livro, tem muitos pisatos que só são com um Z e um T.
Olha, e aí? São sistemas familiares que conseguiram fazer um movimento de fazer diferente. Eu não preciso mais carregar isto que não é meu. E aí o cartorário erra, esquece de pôr um T, um Z. Erra, não tem coincidências. É um movimento. E aí você olha, são famílias que realmente seguiram uma outra história. E é lindo você ver isso. Então, assim, não vamos nos sentir mal com o nosso nome. Vamos olhar para ele com amor e talvez integrar no próprio nome ou no coração aquilo que falta, aquilo que está errado, aquilo que desconforta. Outra questão que a gente observa, né? Vamos lá, Kátia. Aí a pessoa, oi, pois não, como que é seu nome? Aí, Kátia. Aí a pessoa vai escrever, não, mas é Kátia com Y. O que que isso quer dizer? Né? Eu Quando eu coloco Vamos com PH, TH, I. Isso, exatamente. O que isso quer dizer? A necessidade de desidentificar, ou seja, a necessidade de eu ser diferente, a necessidade de eu não ser igual. E aí isso também às vezes mostra um movimento de exclusão, ou seja, eu não quero pertencer. E aí essa família vem com essa energia e sempre coloca algo no nome que desidentifica o comum, o coletivo, né? Ah, não, eu sou Bruna com 2 N's. Você veja, desidentifica do coletivo. Então também pode trazer informação, né? Tem mais perguntinha? Eu não sei nem que horas são, tá quase acabando. Já, olha aí. Muita gente comentando. Amanda, cresci ouvindo que apelidos não são legais e o nome da pessoa diz muito sobre ela. Com relação aos apelidos, o que você observa os movimentos? Olha só, todas as mulheres da minha família adotaram o sobrenome de seus maridos. Eu nunca me senti à vontade com isso e não mudei meu nome de batismo. Então, veja só, né? Eu nunca me senti confortável com isso. E aí a pergunta que a gente pode se fazer, que é uma pergunta que eu estou fazendo. Quanto tempo eu ainda preciso carregar esse desconforto, né? E o que me impede de fazer um movimento para me liberar disso com amor? Então, eu fui constelar isso e me trouxe um certo alívio. Mas eu ainda tenho esse desconforto menos. Quem sabe mais para frente eu vou ter que fazer esse movimento de voltar para o meu lugar, para o meu nome, para minha família, para minha história, sem que isso signifique que eu estou excluindo. Simplesmente eu estou dizendo, eu sou eu, você é você. Através de você eu tomo o masculino que me falta. Através de mim você toma o feminino que lhe falta. Mas eu sou eu e você é você. A sua família é a sua família, a minha é a minha. Né? Então, Minha mãe diz... quando você fala assim, rápido, quer dizer que ao olhar, ver o que está desconfortável, e aí eu vou trabalhando com relação a isso, vou identificando, vou tendo clareza, consciência. Eu necessariamente preciso fazer algum movimento ou isso vai depender de mim? O movimento que for necessário, eu vou desenvolvendo. Então, isso é próprio de cada um. É próprio de cada um, e o movimento pode ser interno. O movimento pode ser simplesmente eu tomar consciência. E agora eu sei o que significa esse Caroline. Então eu olho para essa Caroline e digo, por favor, me deixe ir para a vida com a minha força. Eu sou a Juliana. Me deixe ir para a vida. E você, eu levo no meu coração e no meu nome, mas foi como foi, né? Sem vir com aquela imagem ou aquela sensação que é oculta, que é inconsciente, que é fenomenológica, que me faz movimentos que eu não tenho consciência, porque muitas vezes eu me pergunto, mas por que eu tenho medo? É como se eu tivesse dividida, né, Juliana? É como se um lado meu dissesse vai e o outro lado meu dissesse não vai, né? Isso não é pra mim, eu não quero isso, e o outro lado diz eu quero.
Então, eu faço o movimento de integrar isso para que a gente possa seguir para a vida com as minhas decisões. Mas você continua fazendo parte, só que você faz parte com uma outra roupagem, com outro contexto, porque agora eu tomei consciência, Sim, sim. né? E eu posso fazer um movimento também com a minha família, dizer para o meu pai ou para minha mãe, isso que vocês fizeram não me pertence, ou seja, isso foi uma decisão de vocês e eu deixo com vocês. Essa homenagem, isso que vocês quiseram fazer, né, para dar o nome de artista, de santo, eu deixo agora isso com vocês, isso não é meu. E eu libero vocês das minhas expectativas para me liberar das suas. Eu não sou o John Lennon, eu não vou cantar como o John Lennon, porque eu gosto de fazer outra coisa. Bem assim. Bem Ah, assim. vou ler mais algum aqui. Cima. E quando você. Uma pergunta, né, Bianca? E quando você é o único que não tem o nome composto dos irmãos e isso te incomoda? Também foi uma pergunta. E que tal você dizer assim para os seus irmãos? Obrigada. Através de vocês, eu me libero e eu me torno livre para ser apenas quem eu sou. Obrigada. Eles podem estar a serviço e você não precisa mais. Você pode ser quem você é. E eles fazem isso para você, por amor. Agora, se isso te causa desconforto, veja se é um desconforto consciente ou se é um desconforto cego. Ou seja, eu quero pertencer, eu quero ser igual a vocês e carregar o mesmo destino. Eu quero participar dessa comunidade de destinos. E aí, o que isto impacta na sua vida? Faz o teste do papel. Eu sou fulana e tenta colocar um segundo nome. Pergunta para o seu corpo e veja o que ele vai te responder. Eu costumo dizer assim, muitas pessoas falam, esse meu irmão alcoólatra, ele só dá problema, ele só incomoda, ele ainda vai acabar matando a minha mãe de desgosto, e tá, 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 e tá, 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 e tá, tá, tá. E aí eu digo assim, que tal então você, por amor à sua mãe, já que você quer tanto salvá-la, você assumir essa carga familiar de ser a alcoólatra e liberar o seu irmão de carregar isto. Como é? Ah, não, eu não quero. Então agora olhe para o seu irmão e diga para ele: obrigada. Obrigada. Porque os filhos mais difíceis, mais complicados, geralmente são os mais amorosos. Porque são eles que carregam as lealdades da comunidade de destino. Porque talvez o seu pai foi alcoólatra, seu avô foi alcoólatra, seu bisavô foi alcoólatra. E ele faz isso por amor também, para pertencer a essa comunidade de destino. E assim ele te libera para você seguir a sua vida livre. Então, todos os meus irmãos carregam nomes duplos. O que isso quer dizer? Por que eu não carrego? Porque eu tive a felicidade, o presente da minha família de ser livre. E todos os meus familiares olham para mim e dizem: finalmente, finalmente, através dela, acabou. Basta. Né, Ju? Sim. É só olhar por um outro contexto, tomar consciência do que esse desconforto quer dizer. Porque às vezes, sim, o desconforto é uma parte minha que quer me jogar nessa comunidade de destino. É a minha boa consciência que quer ser igual, que quer pertencer, mas que preço eu pago por não ter a má consciência de ser diferente, de fazer diferente, de ter um nome diferente e mudar as coisas. E aí a gente, São possibilidades, né, Ju, como você bem claro, falou. a gente vê mais uma vez as leis aí sistêmicas, as leis do amor operando, né? Que é o pertencimento, nesse caso aí. Ela quer se sentir pertencente.
E por isso quer, talvez, fazer igual, que é a boa consciência, né? Quer se sentir ali igual. E ao ver o nome, né, não sendo composto, não sendo duplo, ela se sente diferente, excluída. E aí é bonito ver isso, porque quando a gente fala nas leis, né, Bianca, do amor, pertencimento, hierarquia, o equilíbrio de troca, ela se dá em qualquer tipo de relação, não só relação familiar, profissional, e ela opera como a lei da gravidade. Ela está aí. Basta a gente Você veja só, a lei do começar. pertencimento operando inclusive no meu nome, né? E aí eu posso fazer um teste, eu me perguntar, e se eu for na justiça para alterar meu nome e incluir um segundo nome? Como eu me sinto? Eu me olhar no espelho e dizer, a partir de agora você não é mais a Bianca, você é a Bianca Caroline. Perceba no seu corpo como ele se sente. Porque quando eu quero voltar para trás, eu não estou olhando para frente. Eu não estou tomando a minha vida. E aí eu pago o preço. E tá tudo certo, não tem nada de errado, né, Ju? A gente não tá aqui julgando, não tem nada de errado. A gente simplesmente segue como ontem eu falei na live, como um rio. Ele nunca volta para trás, ele só vai para frente, ele segue o fluxo da vida. Ele pode se colocar no meio das pedras e paralisar ali e apodrecer, né, como uma água parada. Mas geralmente o rio ele segue a força do fluxo e quando ele chega perto do oceano ele tem medo de se perder. Mas é assim com todos nós. Um dia nós voltaremos para a grande alma, para a grande consciência, para o grande oceano. E lá a gente se desintegra. A gente não é mais Bianca, a gente não é mais Juliana Caroline. A gente simplesmente é, né? É. A gente não está, a gente é. Aqui nós estamos. E às vezes nós estamos, através do nosso nome, a serviço. Sim, porque os nossos pais tomaram a gente para homenagear alguém, e é isso tudo que a gente já falou. O que eu acho que eu e a Ju queríamos com essa live é trazer para vocês essa experiência de sentir as leis, né, Juliana? E eu acho que as colocações de quem participou aqui foram muito ricas, né? Como essa última. Veja, tá tão clara a necessidade do pertencimento. Tão bonito isso, né? E agora a gente deixa isso com a pessoa, para ela ver o que ela sente que tem mais importância ali nesse momento. É Você isso. consegue fazer para a gente aqui aquela dinâmica do oceano, a Uhum, gota? Consegue? uhum. Claro, né? Sim, Consegue falando o tempo ali, dá, né? Dá para dá, você? dá sim. Dá. Hoje não tem mais tempo no Instagram, né? A gente que coloca o Ah, é tempo. verdade. Então tá bom. O pessoal Então aí vamos quiser lá. fazer, a dinâmica é outra. Uhum. Eu vou pedir para todo mundo se colocar numa posição confortável. Se você estiver no sofá, se você estiver na cadeira, não importa como você esteja, preste atenção no seu corpo. Qual parte dele você sente mais forte, você sente que toca mais esse objeto, esse lugar onde você está sentada. Toma consciência disso, presta atenção na tua respiração, tomar consciência de que o ar entra e sai. Então eu tomo o oxigênio da vida, como eu fiz pela primeira vez quando eu nasci. Foi uma decisão de respirar para ser, para estar. E aí eu solto o ar, liberando tudo aquilo que já não faz mais sentido para mim. E eu vou tomando consciência dessa respiração e desse movimento interno e externo, interno e externo. E quem sentir que é mais confortável deixar os olhos fechados, fecha, se não deixa aberto. E agora vocês podem se imaginar como uma gota. Imaginem que vocês são uma pequena gota. Pode ser uma gota que cai de uma torneira, pode ser uma gota do mar, que você percebe que vem com as ondas e bate na areia. Pode ser uma gota de um rio, simplesmente uma gota. E perceba as sensações no seu corpo.
Perceba as emoções que talvez possam surgir de você sendo uma gota. Respirando. Eu sou uma gota. Uma pequenina gota. E agora, lentamente, vai imaginando, sentindo, percebendo que você se transforma numa onda. Numa onda do mar, numa pequena onda de um rio. Mas você percebe que agora tem um certo movimento de ir e voltar, de ir e voltar, como uma onda. E você perceba as sensações no seu corpo, as emoções que possam de repente surgir, e veja como é para você sentir-se uma onda. E deixa isso acontecer em você. Então, de repente, lentamente, você imagina e sinta que você se transforma num oceano, num grande mar, imenso, infinito. E perceba como é agora ser essa imensidão, esse oceano. E respira e deixa isso acontecer em você. Veja como é ser, estar oceano. E respirando lentamente, profundamente, agora você vai dizer: eu sou. E diga seu nome. Bianca Pisato Carvalho. E agora você vai dizer, colocando o nome do seu pai primeiro, o sobrenome dele primeiro e o sobrenome da sua mãe por último. Eu sou Bianca Pisato Klein. E diga: eu nasci no dia 21/2/75. E você diz a data do seu nascimento. Eu nasci em 21/2/75. Eu vivo em 2021. Repita isso 3 vezes. Eu vivo em 2021. Eu vivo em 2021. E agora lentamente vai voltando para o teu estado de presença, para o aqui e para o agora. Quem tiver com os olhos fechados, abra. E respira profundamente. E agora cada um de vocês pode observar quais foram as sensações como gota, como onda, como oceano, e talvez o que isso signifique para você. Como é você se sentir um indivíduo único, como é você estar nos relacionamentos, no movimento da vida, nas alegrias e nas tristezas, nas perdas e nos ganhos, e como é para você simplesmente estar no todo. Coloque aí pra gente um pouquinho, enquanto a gente vai encerrando aí, ó. Coloque aí, pessoal, nos comentários, quais foram as sensações. E, Bianca, nossa, só te agradeço. Eu falei com você, eu tô indo pra live, para mim é uma oportunidade de aprender, mais uma oportunidade. E dessa vez eu vim realmente como uma espectadora sua, e tentei vir sem expectativas, assim, do que eu ouviria de você, mas é impossível vir totalmente nessa posição neutra. Eu já esperava isso tudo e só te agradeço, portanto, pela disponibilidade. Acredito que, né, foi um grande aprendizado para a gente, o pessoal aí também. Olha só que lindo, gratidão, muito legal. Que delícia poder saber. Através da tua vida, da tua história, você coloca lindamente, né, esse olhar para o pertencimento, esse olhar para os princípios sistêmicos, porque é assim, né? Eu não sei de nada, eu estou no mesmo oceano que você,
talvez no meu barquinho, né, com a minha gotinha um pouco mais à frente, não só pelo tempo de estudo, talvez, mas pela própria idade, né? Eu sou mais velha do que você. Então, eu só estou um pouquinho mais na frente, mas a gente está no mesmo oceano. Eu acredito que o barco é igual, né? Porque como gota nós somos iguais e a gente vai chegar no mesmo lugar, né? E quando a gente chegar no mesmo lugar, a gente vai se despir de tudo isso, Juliana, dos nossos olhos azuis ou castanhos, dos nossos cabelos lisos ou encaracolados, dessa carcaça que a gente veste e lá nós seremos totalmente um, pura luz, uma energia que se integra e aí finalmente talvez eu vou poder olhar para você e para todas as outras pessoas e dizer sim, somos um. Isso. É isso. Ó, maravilhoso. Obrigada, Beijo. gratidão. Vou tirar uma Obrigada. caixinha para nós. Ai, que delícia! Eu Eu amo amo você. você, verdade. É isso Ah, aí. Eu amo todos vocês. ai, Beijo, gente. Obrigada pela companhia. obrigada, Bom almoço para todos. Tchau. obrigada. Tchau, pessoal. Vou encerrar aqui. Isso.